Oi, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre a dívida pública. Sou Éder Sabino Carlos e este é meu canal Matérias para Concursos. Na descrição abaixo do vídeo tem vários links que te ajudarão a passar em um concurso público. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um like e compartilhar. Dívida pública. Antes de falarmos sobre a dívida pública, devemos entender o que faz o Tesouro Nacional. O Tesouro Nacional é o órgão do Ministério da Fazenda responsável por garantir que os recursos arrecadados sejam distribuídos conforme o orçamento. A instituição busca caminhos para que os gastos ocorram com qualidade, acompanhamento e controle. Essa responsabilidade faz com que o Tesouro leve sempre em consideração a sustentabilidade das contas públicas brasileiras. Administração da dívida pública federal. A dívida surge quando o governo gasta mais que arrecada. Assim, quando os impostos e demais receitas não são suficientes para cobrir as despesas, o governo emite títulos e os coloca à venda no mercado, gerando assim a dívida pública federal. O que é a dívida pública federal? A dívida pública federal é a dívida contraída pelo Tesouro Nacional para financiar o déficit orçamentário do governo federal, nele incluído o refinanciamento da própria dívida, bem como para realizar operações com finalidades específicas definidas em lei. Eu tirei esse conteúdo aqui direto lá do site do Tesouro Nacional. Quem administra a dívida pública federal? No Brasil, a Secretaria do Tesouro Nacional é o órgão responsável por administrar as dívidas públicas mobiliárias e contratual, interna e externa, de responsabilidade direta e indireta do Tesouro Nacional, conforme definido pelo Ministério da Fazenda em observância ao Decreto 4.643 de 2003. A administração da dívida pública federal é feita pelo Ministério da Fazenda e pela Secretaria do Tesouro Nacional. Essa definição caiu em concurso público. Bom, eu coloquei aqui essa tabela resumo do orçamento público, inclusive eu já coloquei também lá na comunidade do canal, caso você queira baixar, e também vai ter um link na descrição abaixo do vídeo, em que se você clicar nele, você vai para essa postagem aqui, você também vai poder baixar ela, ok? Bom, as receitas públicas são a arrecadação de tributos, ou seja, os impostos, taxas e contribuições de melhorias. As despesas públicas são os gastos com a manutenção da máquina pública e com gastos sociais, escolas, saneamento básico, hospitais, etc. As receitas elas podem ser vinculadas ou não vinculadas. As vinculadas é que elas já têm o uso definido por lei, e já as não vinculadas o administrador gasta onde quiser. E as despesas públicas elas têm as despesas obrigatórias, ou seja, essas é obrigado a pagar. E tem as despesas discricionárias, ou seja, o administrador gasta onde quiser. A receita para esse fim é o que sobra depois de pagar as despesas obrigatórias. Déficit orçamentário é quando as despesas públicas são maiores do que a receita pública. Dívida pública. A dívida pública federal é a dívida contraída pelo Tesouro Nacional para financiar o déficit orçamentário do governo federal, nele incluído o refinanciamento da própria dívida, bem como para realizar operações com finalidades específicas definidas em lei. Então, para cobrir as despesas, o governo emite títulos e os coloca à venda no mercado. Superávit primário é quando as receitas não financeiras são maiores que as despesas não financeiras. Déficit primário, quando as despesas não financeiras forem maiores que as receitas não financeiras. As receitas não financeiras, ou seja, as receitas primárias, e as despesas não financeiras, ou seja, as despesas primárias, são aquelas que não envolvem juros, correções e amortizações de empréstimos ou dívidas do passado. Composição da dívida pública. A dívida pública brasileira é composta por empréstimos contraídos pelo Estado junto a instituições financeiras públicas ou privadas no mercado financeiro interno ou externo, bem como junto a empresas, organismos nacionais e internacionais, pessoas ou outros governos. Em sentido amplo, a dívida pública brasileira
compreende as dívidas interna e externa, incluindo as administrações, direta e indireta, federal, estadual e municipal. Essa dívida pode ser expressa em forma monetária, ou seja, financeira, mobiliária, em títulos emitidos e contratual, empréstimos mediante contrato. Bom, mas para quem o governo deve? A dívida do governo pode ser interna, quando o credor está dentro do país, ou externa, quando o credor está fora do país, para bancos públicos ou privados, investidores privados, instituições financeiras internacionais e governos de outros países. Esse conteúdo teve como fonte o site da ENAP. Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um like e compartilhar. Abraços e até o próximo vídeo.